Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal de 2019. Eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo. Aquela velha desculpa, né, de youtuber. Eu tava sem tempo, a vida, a correria. Mas eu voltei e voltei com um assunto bem legal, bem relevante, eu acho. Que pode talvez mudar a sua perspectiva se você empregar esses pensamentos em 2019. Então, hoje vamos falar sobre autorresponsabilidade. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ler para vocês uma pequena definição que eu achei aqui na internet sobre o que é autorresponsabilidade. Uma palavra que tem sido muito popular entre os coaches por aí e que, na verdade, revela uma falta humana que há muito tempo existe. Mas vamos lá. A autorresponsabilidade é a capacidade de atribuir unicamente para si a responsabilidade sobre aquilo que acontece em sua vida, seja positivo ou negativo. Ou seja, ser uma pessoa autorresponsável é você assumir as suas falhas, assumir os seus erros, dizer, olha, opa, tudo bem? A culpa é minha, sabe? E como isso é irônico, como é difícil falar sobre esse assunto, sendo bem sincera, porque é prazeroso, é cômodo e destruidor você ser relapso, você não ser autorresponsável, você ser irresponsável. É extremamente fácil você simplesmente jogar a sua culpa nas costas de outra pessoa ou nas circunstâncias que você está vivendo, sabe? Nós somos responsáveis pelas nossas ações, sejam elas relacionadas às coisas que nós podemos fazer ou sobre como nós reagimos às coisas que nos acontecem, sabe? Você continua sendo responsável mesmo que a situação que aconteceu na sua vida não fosse sua culpa, porque você pode definir como que você vai reagir. Então, você também tem essa responsabilidade. Por exemplo, se você sai de casa e está chovendo, você pode ficar com raiva, você pode decidir ficar em casa, você pode ir no meio da chuva. Tudo isso, você está exercendo o seu livre-arbítrio e você está exercendo a sua responsabilidade de como que você vai agir mediante a essa situação. E, como eu falei antes, essa falta de autorresponsabilidade ela nasceu há muito tempo atrás nos nossos corações pecadores, quando o primeiro casal, ele pecou e caiu lá no Jardim do Éden, né? O maior exemplo está lá em Gênesis 11-14, que fala quando Deus vai atrás de Adão e Eva, perguntar por que eles tinham comido o fruto da árvore do bem e do mal, e Deus pergunta para Adão, e Adão culpa Eva, e Eva culpa a serpente, e de repente ninguém mais sabe assumir a sua culpa. Todas as outras gerações repetem esse ciclo vicioso de sempre ter um culpado, e eu nunca assumi que o pecador, que o errado fui eu, sabe? Não importa se a outra pessoa também fez, não importa se a circunstância ela era propícia a isso, eu sou responsável pelos meus atos, sabe? E quando eu digo que Deus ele aprova essa autorresponsabilidade, ele vem desde aí de Gênesis, mas ele também volta a citar isso em várias partes da Bíblia. E uma das partes que ele deixa bem claro que para você realmente conhecê-lo e ter a aprovação dele, ter o perdão dos seus pecados e até mesmo conhecer a salvação de Cristo, você precisa ser autorresponsável. E o exemplo que nós temos está em Lucas 18, 9-14, que é a história do fariseu e do publicano. Eram dois homens que eles subiram ao templo e eles estavam orando. E um deles, eu vou parafrasear, tá? Essa história de Jesus. Um deles era um religioso, ele tinha um cargo de liderança, e ele orava, Senhor, muito obrigado porque eu não sou pecador. Eu não faço as coisas que as outras pessoas fazem, eu dou o meu dízimo, eu sou apreciado pelas pessoas, eu prego, eu canto, eu tenho um ministério, eu sou líder de ministério. E ainda bem, Senhor, que
todas as coisas que me acontecem, elas são culpa desses pecadores, porque eu sou ótimo. E enquanto isso havia um publicano, uma pessoa pecadora, que olhava para Deus, na verdade nem olhava para Deus, olhava para o chão porque não tinha coragem de olhar para Deus e dizia: Deus, me perdoa, porque eu sou falho, porque eu cometo erros, porque eu te decepciono, Deus. Então me perdoa porque eu não consigo ser perfeito. E Deus, Jesus, no caso, ele fala que a pessoa que foi perdoada foi aquele que assumiu as suas falhas. E agora a gente entra também num assunto que é sobre religiosidade, que fala como que é difícil você ser autorresponsável no meio eclesiástico, dentro da igreja. Por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas têm na cabeça delas que você principalmente você está em um cargo de liderança, que você está ali naquele cargo, você não pode ter falhas, e muito menos assumi-las, sabe? Quando você falha, você não pode dizer que você falhou, porque você estaria escrevendo o seu atestado de incompetente. E, na verdade, o maior incompetente é aquele que não assume quando ele erra e continua a fazer um trabalho errado, fazer um trabalho ruim, sabe? E é exatamente aquilo que o fariseu estava fazendo. Ele não poderia admitir nem sequer para Deus que ele era falho, que ele tinha defeitos, que ele era um pecador, porque ele estava ali numa posição tão grande que até para Deus seria chocante saber que ele era dessa forma, sabe? Que ele também falhava. Mas Deus, ele preza a humildade. Ele termina essa história dizendo que os humilhados serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados, sabe? A autorresponsabilidade tem muito a ver com o nosso orgulho, que nasceu lá no Jardim do Éden e que nos separa de Deus até hoje, sabe? Então eu gostaria de falar para você que está começando em 2019 que você precisa não só assumir os seus erros, você precisa também ter consciência que todas as suas ações, elas estão em suas mãos, sabe? Não é à toa que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode pedir, claro, a orientação de Deus, mas a decisão é sua. E a forma como você vai se posicionar diante da vida, diante das adversidades, diante de todas as coisas que vão acontecer durante esse ano, é a sua responsabilidade, é a sua decisão, sabe? E eu vi também uma frase que eu postei ontem no meu Instagram que falava que as decisões que nós tomamos no privado, elas têm consequências públicas, sabe? E isso pode tanto ser para decisões ruins quanto para decisões boas, sabe? Aquelas decisões, más decisões, não necessariamente você cometer um grande pecado e ser disciplinado publicamente ou alguma coisa assim, sabe? Mas você decidir cometer pequenos pecados privadamente, sabe? No seu secreto, refletirá nas ações que você vai tomar em público, sabe? No seu caráter que vai estar refletindo para as outras pessoas. Da mesma forma, as decisões de integridade que você resolver decidir no seu secreto com Deus, as consequências também serão vistas diante das outras pessoas. Então, eu espero que você tenha entendido o que eu queria falar aqui hoje. Eu não sei se esse vídeo ficou bom, mas eu achei que esse era um assunto bem relevante para falarmos sobre, que em 2019 você seja autorresponsável e menos religioso também. Grande beijo, até a próxima.